Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, e quinta-feira é dia na IBN, na Igreja Batista de Neves, do culto de oração e palavra. Estamos juntos mais uma vez, através da comunhão da oração, através da internet, das redes sociais, mesmo à distância, mas estamos unidos nesta celebração. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra de Deus, vamos cantar em louvor ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Toda quinta, às 19h30, é dia de nós termos o nosso culto de oração e palavra. Por isso, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã da IBN, seja bem-vindo, bem-vinda, irmão ou irmã de outra igreja. Sejam bem-vindos, queridos visitantes. Vamos juntos celebrar o Senhor. Nós vamos, em breve, continuar este culto. Se você tem pedidos de oração, você pode colocar escrever aí no chat da nossa transmissão. Coloque aí o seu pedido de oração. Vou pedir aos irmãos que compartilhem este culto, compartilhem este vídeo, essa live, aí nas suas redes sociais, tá bom? Nossa irmã Lucilena já está com a gente. Lucilena, compartilhe aí na sua rede social. Outros irmãos também que puderem compartilhar no Zap, para que a gente possa ter mais irmãos com a gente. Hoje nós não estamos pelo canal do YouTube. Estamos pela página do Face da nossa igreja. Então, se você puder, meu irmão, minha irmã, que já está com a gente, avisa isso para outros irmãos, espalhe essa notícia, compartilhe a nossa live, para a gente, então, seguir o nosso culto de oração e palavra. Compartilha então, meus irmãos, este culto de oração e palavra com outros irmãos, tá? Me ajudem aí avisando outros irmãos, os irmãos que estão chegando aí na nossa live,
que estão chegando aqui pela página do Face da nossa igreja, vão avisando outros irmãos da igreja que hoje, excepcionalmente, o nosso culto de oração e palavra não é pelo Neves TV, pelo canal do YouTube, mas sim pela página do Face de nossa igreja. Então eu peço a sua ajuda, meu irmão, minha irmã. Avise a outros irmãos da nossa igreja, manda mensagem pelo Zap, avisa aí, compartilhando na sua rede social, que o nosso culto de oração e palavra hoje, nesta quinta, é pela página do Face de nossa igreja. Depois ele irá para o canal do YouTube, né? E quem depois estiver assistindo aí pelo YouTube, vai ter essas mensagens aí anteriores minhas, né, que eu estou falando, mas vai poder depois participar do culto a partir do momento que a gente começar. E mais uma vez, eu digo a você, graça e paz, a sua vida, para a sua família. Estamos juntos em mais um culto de oração e palavra da Igreja Batista de Neves. Vamos juntos então celebrar o Senhor. Há um cântico que fala que Jesus ressuscitou, é um cântico antigo, mas é um cântico muito bonito, animado, e a gente vai cantar agora. A gente acabou de vir aí da Páscoa, né? Celebrações da Páscoa, foi no final de semana passado. Vamos dizer que Jesus ressuscitou. Celebrai a Cristo.
celebre a Cristo. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive, Ele reina para sempre. Ele ressuscitou. Jesus não ficou preso à cruz. Jesus não ficou na sepultura. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Cante comigo, diga. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Amém, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Nós já temos alguns irmãos com a gente. Temos aqui, além da irmã Lucilena, né, que eu já mencionei aqui, temos também o nosso irmão Geraldo Velasquez. Quanto tempo, Geraldo? Um abraço também para você. Vou orar pela sua vida, pela sua família. Nosso diácono Ézer com a gente, nosso diácono Luiz Carlos conosco. E como eu avisei lá no Face, a Bebel também acabou de chegar, né? Nossa irmã Bebel. Como eu avisei lá no, perdão, né? Falei Face, mas como eu avisei lá no Neves Zap, depois eu acredito que vai ter o compartilhar lá da nossa live. Eu avisei lá para os irmãos, hoje exclusivamente, excepcionalmente, a gente está fazendo o nosso culto de oração e palavra pela página do Face de nossa igreja e depois vai estar lá no Neves TV, para quem não tem Face, né, poder participar deste culto pelo Neves TV, ouvir as orações, ouvir o estudo bíblico, que a gente vai começar hoje um novo estudo sobre os 10 mandamentos nos dias atuais, o mesmo tema da escola bíblica, mas eu vou dar uma abordagem diferente na quinta-feira e também aos domingos. A gente vai falar então durante todo este trimestre, abril, maio e junho, na escola bíblica, na quinta da oração e palavra. E aos domingos vamos falar sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Mas a escola bíblica tem a revista própria. Na quinta da oração e palavra, eu vou trabalhar os 10 mandamentos em outra situação, né? Vou usar o livro de Deuteronômio, não tem nada a ver com a revista da escola bíblica. Então, para a gente não ter uma repetição de conteúdo, né, a gente vai trabalhar assim. Então a escola bíblica vai trabalhar com a revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos. A quinta da oração e palavra, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, mas eu vou dar enfoques diferentes e vamos trabalhar o livro do Deuteronômio, que para quem não sabe, também fala dos 10 mandamentos. E aos domingos, manhã e noite, eu vou usar o livro de Êxodo, que é o mesmo livro usado na revista da escola bíblica, mas aos domingos eu vou dar também outras ênfases. Tá? Então a gente vai ter uma situação completando a outra, né? A escola bíblica vai completar a quinta, que vai completar o domingo vai completar
a escola bíblica e assim sucessivamente. Vamos ter conteúdos diferentes na escola bíblica, na quinta e aos domingos, e eles vão se complementar falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Eu peço aos irmãos, então, que compartilhem aí a nossa live, tá? Os irmãos que já estão com a gente, os irmãos Ézer e Vera, o diácono Luiz Carlos, a Bebel, a Lucilena, ela já falou aqui que compartilhou. Vou pedir ao Geraldo também, se puder compartilhar, a Bebel, né? Outros irmãos aí que vão chegando, compartilhem a nossa live aí nas suas redes sociais. E a gente está hoje pela página do Face. Temos também a nossa irmã Deva Rodrigues com a gente. Deus te abençoe, minha irmã. E depois a gente vai ter esse culto de oração e palavra no canal do YouTube da nossa igreja, o Neves TV. Mas estamos hoje pela página do Face da IBN, da Igreja Batista de Neves. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que está com a gente nessa live, neste culto, aqui, eu, pastor Leandro, do gabinete pastoral da sede da Igreja Batista de Neves, para a sua casa. Compartilha este culto nas suas redes sociais, no Zap, avisa os irmãos que a gente está aqui pelo Face. Amém? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor em oração. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta semana até aqui. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por esta quinta-feira, porque estamos agora à noite celebrando o Teu nome. Estamos nesta quinta-feira à noite orando, estando na Tua presença, Senhor. Estamos nesta quinta-feira cultuando o Teu glorioso nome e vamos meditar na Tua palavra. Rendemos a Ti gratidão, ó Senhor. Muito obrigado. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela semana até aqui, por esta quinta-feira, pelos irmãos e irmãs que estão conosco neste culto. E, Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, é amoroso, e nós só temos a louvar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando através da música. Vamos dizer que o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a força, todo o poder. Nosso irmão Renato Antunes também está com a gente. Deus o abençoe, irmão Renato. A glória do Senhor.
de glória. Uma nuvem de glória. Tu és santo. Amém. A gente vai ler agora o Salmo 90. A gente tem também a nossa irmã Marisa com a gente, dando boa noite, fazendo seus pedidos de oração. Nossa irmã Dalva. E como já foi colocado aí, coloquem seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão, e nós vamos, em breve, durante este culto, orar pela sua vida, por aqueles pedidos que você apresenta por outras pessoas. Vamos também orar agradecendo pelos seus motivos de agradecimento. Vamos seguindo então, lendo o Salmo 90. Vou ler apenas o começo dele. É um salmo de Moisés. E como a gente está agora começando um novo estudo bíblico na quinta-feira da oração e palavra, a gente está falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais no livro de Deuteronômio. Então, toda quinta-feira você tem um encontro marcado com a nossa igreja. Você é da nossa igreja, né? Você é a Igreja Batista de Neves, ou você, querido visitante de outra igreja, ou que não pertence a nenhuma igreja. Toda quinta-feira, às 19h30, no culto de oração e palavra da nossa igreja, da Igreja Batista de Neves, nós estaremos refletindo sobre os 10 mandamentos para os dias atuais no livro do Deuteronômio, o 5º livro da Torá. Na escola bíblica, que sempre é lançada aos sábados, a gente tem a nossa revista Palavra e Vida sobre os 10 mandamentos, e aos domingos
estaremos também com uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos no livro do Êxodo. Leia comigo então Salmo 90. Salmo 90 diz assim: oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos do homem, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E o Salmo 90 continua, e depois lá no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. A gente está precisando viver as realidades que o Salmo 90, um Salmo de Moisés, que foi aquele que recebeu os 10 mandamentos, nos fala. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Nós precisamos, nos dias atuais, termos Deus mais do que nunca como nosso refúgio. Nós precisamos colocar a nossa esperança nesse Deus que é de eternidade a eternidade. Esse é o Deus que é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E a gente precisa aprender a contar nossos dias, a vivermos bem os nossos dias e a colocarmos nossos dias nas mãos do Senhor, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre o nosso hoje, sobre o nosso amanhã. A gente precisa aprender a colocar nossos dias nas mãos do Senhor. Então nós alcançamos um coração sábio. Às vezes a gente quer ter sabedoria, quer ter prudência, quer ser cheio da sabedoria de Deus para tomar decisões, para viver bem o dia a dia, para ser feliz, mas a gente não coloca a nossa vida nas mãos de Deus, a gente não coloca a nossa vida no Senhor, que é o nosso refúgio, a gente não se esconde nele, a gente não se refugia nele, não conta os nossos dias, colocando nossas vidas nas mãos de Deus. E aí nós não temos coração sábio, não temos sabedoria. A gente precisa pedir isso ao Senhor. Senhor, ensina-me a contar os dias, ensina-me a contar os dias da minha vida, para que eu alcance coração sábio. Peça isso ao Senhor. Amém? A gente vai agora orar pelos 3 propósitos do nosso desafio de oração. Você tem que se lembrar, todos os dias, ao meio-dia, você precisa parar o que está fazendo e realizar o seu desafio de oração, o desafio de oração da nossa igreja. Todos os dias, meio-dia, clame ao Senhor para que Deus impeça a proliferação do coronavírus, para que Deus desperte a igreja brasileira de fidelidade, para que Deus desperte os brasileiros para se arrependerem, se voltarem para o Senhor. Peça isso a Deus. Vamos orar então por esses motivos de oração e ao final do culto a gente vai orar pelos pedidos que você está colocando aí no chat, no comentário da nossa live. Vamos orar? Senhor, eu clamo a Ti, Pai, na certeza, como Moisés orou no Salmo 90, na certeza de que o Senhor é nosso refúgio, de que o Senhor vai nos ensinando a contar os corações, a contar os nossos dias, para que tenhamos corações sábios. É nesta certeza que clamamos a Ti, Pai. É nesta certeza de que temos um Deus poderoso, misericordioso, que nós clamamos
impeça a proliferação do coronavírus. Ó Senhor, derrama cura sobre nós, sobre o Brasil e sobre o mundo. Senhor, abençoa aqueles que estão hospitalizados, derrama cura sobre eles. Abençoa aqueles que estão doentes em casa, Pai. Consola aqueles que perderam entes queridos, familiares, amigos, por causa do coronavírus. Conforta, Pai. Senhor, desperta a igreja brasileira para que tenha mais fidelidade. Desperta os brasileiros para que se voltem mais para Ti. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe aí a nossa live, este culto de oração e palavra, falando sobre os 10 mandamentos. Compartilhe aí na sua rede social, aí no Face. Compartilha para que outros irmãos, outras pessoas possam ter acesso a este culto, às orações, ao estudo da palavra. Compartilhe aí pelo seu Zap também. Vamos todos juntos fazer isso para que a igreja continue firme, mesmo à distância, mesmo que estejamos fisicamente à distância. Mas nós estamos juntos através da internet, juntos na comunhão da oração, na adoração. E a gente agora vai começar, então, um novo estudo, o estudo sobre os 10 mandamentos. E como eu já disse durante o culto, nós vamos estudar os 10 mandamentos para os dias atuais na escola bíblica com a revista Palavra e Vida. Então, os irmãos vão estudar isso na escola bíblica, mas também toda quinta-feira nós estaremos meditando sobre os 10 mandamentos, mas no livro de Deuteronômio. Aos domingos também nós vamos refletir sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro do Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5. Abra sua Bíblia. Deuteronômio 5. E hoje a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. Na próxima quinta-feira, nós leremos os versos 6 e 7. Mas hoje, então, vamos estudar Deuteronômio, capítulo 5, de 1 a 5. E não se esqueça do que eu falei, né? A gente vai ter durante este trimestre, abril, maio e junho, uma maratona sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Escola Bíblica com a revista Palavra e Vida e os autores que lá escrevem. Quinta-feira da oração e palavra, os 10 mandamentos, mas em Deuteronômio, e eu vou dar ênfases diferentes da revista. E aos domingos, série de mensagens sobre os 10 mandamentos, com ênfases diferentes também da revista da Escola Bíblica e da quinta de oração e palavra. Então nós vamos ter uma maratona sobre os 10 mandamentos e um estudo, uma mensagem completando a outra, e os irmãos vão, com certeza, vão ser enriquecidos, abençoados com todos esses estudos e mensagens sobre os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, então, a partir do versículo 1, diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face
o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós. Aqui é Moisés falando, né? Eu, Moisés, estava em pé entre o Senhor e vós, o povo, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Os irmãos sabem que os 10 mandamentos são recebidos por Moisés, líder do povo de Israel, após o êxodo do Egito. Então os hebreus, as tribos dos hebreus, as 12 tribos, saem lá do Egito, deixam aquela escravidão e eles estão indo ao deserto e depois rumo a Canaã, a terra prometida. E enquanto eles estão ali no deserto, Moisés então sobe ao monte Sinai, ou monte Horebe, como é chamado aqui no Deuteronômio, no versículo 2 do capítulo 5 de Deuteronômio. Ele sobe então ao monte Sinai, ou Horebe, e recebe os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Esses 10 mandamentos são os mandamentos do Deus de Israel, o Senhor Adonai, Deus Javé, Deus Jeová, para o povo de Israel. E Moisés, então, como líder, liderando o povo na saída do Egito, ali durante a estada no deserto, até a chegada à terra prometida, ele recebe as leis para entregar essas leis ao povo e liderar o povo com leis que o Senhor estabelece. É um momento importante, significativo na história do povo de Israel. E o texto que nós acabamos de ler, no Deuteronômio 5, diz que chamou Moisés a todo Israel. Acompanhe aí na sua Bíblia, Deuteronômio 5, a gente vai ler aqui versículo, vai estudar versículo a versículo, do verso 1 até o 5 de Deuteronômio, capítulo 5. O verso 1, então, diz que Moisés chama todo Israel. Então, a palavra de Deus é para todo o povo. Moisés ali é colocado como líder, ele é um intermediário entre Deus e o povo, mas a palavra do Senhor, os 10 mandamentos, são para todo o povo de Israel. Moisés chama todo o povo e diz as palavras, ele diz assim: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Então a palavra de Deus é dirigida através de Moisés a todo o povo e o povo precisa ouvir. O povo é chamado, é exortado a ouvir. Por isso essa palavra, ouve, ó Israel, os estatutos, os juízos, os 10 mandamentos, todos os mandamentos que decorrem dos 10 mandamentos que nós conhecemos, eles são para hoje e para os ouvidos do povo de Israel. Essa palavra, ouve Israel, ela é usada em muitos outros textos do Antigo Testamento. É como se Deus estivesse dizendo: ouve Israel, preste atenção Israel. É como se os profetas, aqueles que lideram o povo, os sacerdotes, eles também exortassem o povo de Israel a ouvir. Ouve, ó Israel. Até hoje, por exemplo, o povo judeu, em suas orações, em seus cânticos, eles falam isso, ouve Israel, e usam no hebraico, para que Deus esteja ouvindo as suas orações, ou para que Israel esteja atento à voz de Deus. Ouve Israel, Shema Israel. Até hoje o povo judeu tem essa expressão, ouve, ó Israel. E o texto continua dizendo que o povo de Israel precisa aprender, o povo de Israel precisa guardar, cumprir os mandamentos. A palavra é dita ao povo, Shema Israel, ouve, ó Israel. Os estatutos e juízos estão aí
para vocês aprenderem, guardarem, cumprirem esses mandamentos. O Senhor nosso Deus, verso 2, fez conosco uma aliança em Horebe. Então, no Sinai, no Monte Horebe, que são o mesmo monte, Deus estabelece uma aliança com Moisés e com todo o povo de Israel. Verso 3, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. E aí vem algo interessante que a gente precisa colocar aqui. A palavra é dita que a aliança foi feita com os pais, com os antepassados do povo de Israel, mas a aliança é feita também com aqueles do povo que se fazem vivos no presente. A aliança com Deus é feita no passado, mas ela se renova no presente e ela é para o Israel no futuro. Por isso o texto fala que não foi com nossos pais que o Senhor fez aliança, mas sim conosco, nós que estamos aqui hoje vivos. E algo interessante também da gente colocar é que o livro do Deuteronômio não é um livro do período de Moisés. Ele é um livro que foi editado, ele foi terminado muito tempo depois do período de Moisés, do período que o povo de Israel está no deserto, chega à terra prometida. Por isso, aqueles que estão fazendo o livro do Deuteronômio, muitos séculos depois, eles estão escrevendo isso. A aliança é para nós hoje também. Não é apenas a aliança do tempo de Moisés, dos nossos antepassados, mas é uma aliança que Deus faz com a gente hoje, nós que estamos vivos. Quando você lê o versículo 3, que a aliança não é feita com os pais dos judeus, mas sim com aqueles que estão vivos, você entende essa realidade do livro do Deuteronômio, que foi escrito e editado muito tempo depois, e aqueles israelenses estão vivendo essa realidade, renovando a aliança com Deus. O verso 4 fala que face a face o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo. Não significa necessariamente que Deus revelou o seu rosto, falou ali cara a cara com todo o povo. Deus utilizava-se de Moisés para falar com Moisés e Moisés então falar ao povo. Moisés era o mediador entre Deus e o povo. Mas o que significa face a face o Senhor falou conosco é que Deus tinha um relacionamento pessoal com o povo. Foi um relacionamento imediato, um relacionamento estabelecido pelo Senhor na sua aliança. Face a face o Senhor falou conosco, com relacionamento, com intimidade. O Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Mas vejam que o Senhor não fala diretamente com o povo. O verso 5 vai explicar isso. Vejam só Moisés explicando. Naquele tempo, eu estava em pé, eu, Moisés, estava em pé entre o Senhor, Deus de Israel, e vocês, o povo, para vos notificar a palavra do Senhor. Havia necessidade de Moisés ser o mediador entre Deus e o povo para trazer a palavra de Deus ao povo, para trazer os 10 mandamentos de Deus ao povo, para falar para Israel: ouve Israel, Israel, vamos aprender, vamos guardar, vamos cumprir os mandamentos do Senhor. Moisés era o mediador entre Deus e o povo. E Moisés então diz que ele vai notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. O povo de Israel não subiu ao monte Sinai, ao monte Horebe. O povo de Israel teve medo, como Deus se revelou ali, através do fogo, através da sua glória. E Moisés é que precisou subir ao monte.
para receber os 10 mandamentos. E essa geração futura, que está lá na frente, depois de Moisés, e está lendo o livro do Deuteronômio, essa geração do povo de Israel está dizendo: não foi com nossos pais que o Senhor fez a aliança, verso 3, mas conosco, nós que estamos vivos agora. Então os 10 mandamentos, aquelas gerações que estão bem depois de Moisés, estão dizendo: os 10 mandamentos são para nós também. Os 10 mandamentos são para os judeus que vêm depois de Moisés, são para nós que estamos vivos agora. Nós precisamos ouvir, aprender, guardar, cumprir, manter aliança com o nosso Deus. E todo Israel deveria vivenciar os 10 mandamentos em seus dias atuais. Por isso esse tema é bem interessante para a gente avaliar até para nossas vidas hoje. Os 10 mandamentos para os dias atuais. Os judeus entendiam isso. Os 10 mandamentos precisavam ser vivos para eles no contexto em que eles estavam vivendo. Não 10 mandamentos só para a época de Moisés, só para os antepassados, para os pais. Os 10 mandamentos eram para ser vividos no presente. E nós hoje, o povo de Deus, a igreja, precisamos vivenciar os 10 mandamentos em nossas vidas. E o que a gente aprende de Deuteronômio 5, de 1 a 5, para a gente viver os 10 mandamentos para as nossas vidas hoje? A gente precisa ouvir. O texto fala: ouve, Israel. Vocês precisam ter os ouvidos atentos aos juízos, aos estatutos que eu hoje falo. Diz aqui a palavra de Deus através de Moisés. Nós precisamos ouvir. Hoje as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas têm dificuldade de ouvir Deus, de parar quietos para ouvir o Senhor ou para ouvir o outro. E a gente precisa aprender com este texto, que começa aqui a falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos virão depois aqui no decorrer do texto. Mas já nessa introdução de Deuteronômio 5, a gente aprende sobre os 10 mandamentos para os dias atuais, que a gente precisa ouvir. Ouça a voz de Deus. Pare um pouco de falar. Tente ouvir Deus falando ao seu coração. Ouça através da palavra. Ouça através das orações. Ouça também o outro, o seu familiar, o seu amigo, o seu irmão, irmã em Cristo. A gente precisa aprender a ouvir. É algo que a gente não está fazendo hoje. É algo que, mesmo nós, servos de Deus, temos dificuldade. Ouça. Nós precisamos ouvir. A gente precisa também aprender os mandamentos. Hoje também há uma dificuldade das pessoas quererem aprender. Parece que as pessoas já nasceram prontas, né? Ou só querem tudo enlatado, tudo prontinho e receberem aquilo. Não, busque aprender. Busque aprender os mandamentos através da leitura, de estudo. Guarde os mandamentos. Uma outra palavra aqui para guardar os mandamentos é cuidar dos mandamentos. Então busque aprendizado de Deus, aprendizado dos mandamentos na sua vida e guarde esses mandamentos no seu coração. Cuide dos mandamentos como alguém que cuida muito bem de uma planta e não deixa aquela planta morrer, zela por ela, rega, aduba, coloca ali todo o cuidado. Faça isso com os mandamentos de Deus. Busque também cumprir os mandamentos. Não apenas ouça, não apenas aprenda, não apenas guarde os mandamentos, mas cumpra os mandamentos de Deus. É algo que a gente precisa resgatar. Os 10 mandamentos são para os dias atuais.
Os 10 mandamentos não são só para o passado, para o ontem. Os 10 mandamentos são para o presente, para o hoje. Por isso o povo de Israel, entendendo isso, eles falam, não foi com nossos pais que o Senhor fez aliança, mas conosco, nós que estamos aqui hoje. A gente precisa ter essa visão. Os 10 mandamentos são para nós hoje. E nós precisamos cumpri-los hoje. E a gente aprende ainda uma quarta e última verdade: vivenciar a aliança com Deus. A gente precisa vivenciar essa aliança com Deus face a face. A gente não pode conhecer Deus apenas de vista, apenas de ouvir falar, como Jó fala lá no seu livro, né? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. A gente precisa vivenciar a aliança com Deus, no sentido de andar com o Senhor, de estar com Ele face a face, de ter um relacionamento pessoal com Ele, de atualizar todo dia a nossa aliança com o Senhor, o nosso relacionamento pessoal. Quando a palavra fala aqui em estabelecer uma aliança, em fazer uma aliança, a palavra no texto está querendo dizer cortar uma aliança. Tem esse sentido também. E talvez isto esteja se referindo a um ritual antigo em que fala que duas pessoas, quando faziam uma aliança entre elas cortavam um animal no meio e colocavam os 2 pedaços dos animais em separado. E elas então passavam por ali no meio dos 2 pedaços. E elas estavam dizendo: se nós não cumprirmos a aliança que estamos estabelecendo um com o outro, que as maldições venham sobre nós, assim como neste animal que está cortado, que está em 2 pedaços. Então é cortar uma aliança, fazer uma aliança. Mas por outro lado, esse ritual também dizia que bênçãos viriam sobre aqueles 2 indivíduos que estavam fazendo aliança, se eles mantivessem a sua aliança. É esse sentido que a palavra do Deuteronômio traz para a gente. A gente precisa fazer aliança com Deus e cumprir essa aliança para termos bênçãos em nossas vidas. Precisamos ter relacionamento pessoal com Deus, que é atualizado todo dia. Amém? Então aprenda essas verdades dos 10 mandamentos para os dias atuais. Ouça Deus e o próximo. Aprenda e guarde os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Vivencie a aliança com Deus. Amém? A gente vai agora orar pelos pedidos de oração. Então feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor em oração agora. Vamos orar? Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida do Geraldo, a vida dele, da sua família. Ó Pai, abençoa o Geraldo Velasquez, derrama bênçãos sobre ele e a sua casa. Abençoa também, Senhor, o pedido da nossa irmã Marísia, que pede, Senhor, pelo casal Cacildo e Débora, pelo Senhor Amaro. Ó Senhor, abençoa estas vidas, abençoa o Cacildo, a Débora, o Senhor Amaro, derrama bênçãos sobre eles, se é cura, dá cura a eles em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te clamamos por essas vidas, também pela Raquel, que está internada, hospitalizada, dá cura a ela, Pai, opera um milagre na vida da Raquel. Nós te clamamos, Senhor, pelo Daniel Samari, que está internado com síndrome pós-Covid, é pedido da nossa irmã Bebel.
Abençoa, Senhor, o Daniel. É um menino de 9 anos. Cuida dele. Dá cura a ele, Senhor. Abençoa também a Dulcilene Amaral. Dá recuperação a ela, Senhor, de cirurgia. Cuida da sua vida, da saúde. Abençoa o Jorge Rodrigues, internado, Senhor, no CPN. Pai, tem misericórdia, opera um milagre na vida do Jorge Rodrigues. Nós te clamamos também pelo filho da nossa irmã Dilce, que está também, Senhor, com coronavírus. Dá cura a ele. Dá cura, Senhor, a conhecidos nossos, irmãos que estão com coronavírus. Senhor, conforta aqueles que perderam pessoas queridas por causa deste vírus. Nós te clamamos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente tem também a nossa querida Adeilda com a gente, né? A irmã Marisa colocou aqui um abraço, Adeilda. Também a Daniele Magalhães está conosco. Deus te abençoe, Daniele, você, sua família. Um abraço aí para sua família, esses irmãos que estão conosco. E eu peço a você que compartilhe essa nossa live, compartilhe este culto de oração e palavra da IBN, da Igreja Batista de Neves. Eu lembro a você que você não deixe de dizimar, de ofertar. Você tem os dados aí já da nossa conta corrente, a agência do Bradesco, CNPJ da igreja. Faça um Pix, faça um TED, faça um depósito bancário, vá até uma agência do Bradesco e faça um depósito. Tem os dados da nossa conta corrente aí no comentário do nosso culto. Está sempre sendo divulgado também, né? A gente sempre divulga pelo NeveZap, pelo Face, pelo YouTube. Então, com os dados aí, vá a uma agência do Bradesco, deposite seu dízimo e sua oferta, ou faça uma transferência de casa mesmo. Não deixe também de entregar para a ação social. Entregue os alimentos, traga aqui na sede da igreja alimentos para a gente formar as cestas básicas e fazer a ação social. Se você não puder trazer os alimentos aqui na sede, o diácono Roberto Moura vai até sua casa com a Kombi da igreja, ele busca os alimentos. Não deixe de fazer isso. Amém? Esteja conosco nas redes sociais, Instagram, Face. Esteja com o Ministério Infantil da nossa igreja pelo Face. Esteja com a MCM pelo Instagram e pelo Face. Aliás, a nossa MCM está fazendo aniversário. Está fazendo 92 anos, né? A nossa igreja faz 91, a MCM faz 92. Parabéns para as nossas mulheres, parabéns para a nossa mulher cristã em missão. Deus continue abençoando toda a diretoria, a irmã Gláucia, a irmã Beth, a irmã Tássia, a irmã Mônica, irmã Arina, outras irmãs que fazem parte da nossa MCM. Se eu esqueci alguma irmã da diretoria, me perdoem, mas Deus abençoe vocês. E a MCM vai ter um culto no próximo sábado, às 19h30. Então, no próximo sábado, 10 de abril, às 19h30, pelo Google Meet, já está lá no NeveZap, vai ser divulgado também pela página do Face da nossa igreja e pela página do Face da MCM. Tem lá o link, os irmãos têm que clicar lá para entrar neste culto. É para toda a igreja, não apenas para as mulheres, tá bom? Então, próximo sábado, 19h30, sábado, 10 de abril, 19h30, culto de aniversário da MCM. Amém? E a gente encerra este culto de oração e palavra pedindo a você mais uma vez, compartilha este vídeo no Face, no Instagram, aí pelo seu Zap, este vídeo que também vai estar no YouTube, no canal Neves TV, o canal do YouTube da nossa igreja. A bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça
amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Tchau, até domingo pela manhã e à noite com as nossas celebrações. Deus te abençoe.